Então, minhas irmãs, meus irmãos, com alegria que estamos para uma pequena colaboração ao estudo que se faz. Estamos próximos de 2 de novembro, finados. O Cornélio Pires disse o seguinte: 2 de novembro assinala contradições de doer. O vivo busca lembrar, o morto quer esquecer. Então eu vou começar com uma pergunta: quem é que tem medo aí de morrer? Levanta o braço. E todos são corajosos. E não, a maioria, 3 só, o resto é corajoso, viu? Não tem medo de morrer. Eu tenho medo, aliás, eu tenho vergonha de morrer, né? Porque chegar do lado de lá com a mala vazia é um problema sério. Bom, então vamos lá. Na Idade Média, a expectativa de vida de uma criatura era de 27 anos, mais ou menos. Se a pessoa fraturava uma perna, já era, não havia como engessá-la. Hoje, a expectativa de vida está acima dos 75 anos. Então, os recursos para manter a qualidade de vida são fantásticos, né? E começam no feto. A partir do feto, o homem previne, investiga e previne o futuro habitante daquele corpo diversas doenças que podem acometê-lo, né? Doenças de formações antes inapreciáveis ou sequer imaginadas, através de exames e cirurgias, já é detectado. Então, por exemplo, se nos exames de sangue feitos na mãe, eles registram doenças infecciosas que podem fazer mal ao feto, tal como toxoplasmose, citomegalovírus, rubéola, sífilis e por aí afora. Através da ultrassonografia feitas na gestação, malformações fetais, além de amniossíntese, investiga o cariótipo, que é o conjunto de cromossomos de um indivíduo fetal para a pesquisa de síndromes genéticas, como a síndrome de Down, por exemplo. Nascendo o bebê, normal, ele faz 3 exames hoje, que são costumeiros, são normais. É o teste do olhinho, que pesquisa através do reflexo vermelho da fotografia para afastar catarata congênita, ou retinoblastoma, que é um tumor congênito que causa cegueira. E o teste da orelhinha para a pesquisa da surdez. Mas não fica por aí. Através do pezinho, para pesquisar doenças metabólicas e hormonais, como hipertireoidismo congênito, que, quando tratados precocemente, melhoram a qualidade de vida da criança. Bom, aí ele vai crescendo, então ele tem que sarar o corpo, né? Ele tem que ficar sarado, tem que tratar do corpo. Numa cidade do interior de São Paulo, tinha na década de 70, por aí, 80, tinham 60 livrarias e 6 academias de ginástica. Hoje, são 60 academias e 6 livrarias. Trocou-se. Então, sem falar nos salões de beleza, aquela coisa que as mulheres gastam fortunas, e os homens, com inveja, também estão indo gastando fortunas para, enfim, para embelezar, harmonizar o corpo. Olha, nada contra, viu? Nada contra. Mas tudo isso, de alguma forma, é o endeusamento. É como se fosse
a entronização do corpo, quer dizer, ao corpo tudo. E aí nós perguntamos, e ao espírito? Como é que fica o espírito nessa luta, nessa demanda? Como é que fica o espírito? Porque isso é um tratamento, lógico, natural, para prevenir e para doenças e dar uma qualidade de vida respeitável ao corpo, para que ele possa oferecer ao espírito mecanismos para que o espírito cresça. O objetivo central que Deus permite esse progresso, que a inteligência humana pesquisa aquilo tudo, embora na ilusão de que mantendo o corpo, hoje o corpo humano está programado hoje para viver 120 anos, não tendo agressões físicas e outras perturbações, ele vive 120 anos. Então Mozart, na Revista Espírita, Kardec perguntou a ele como ele morava, segundo ele, era um habitante de Júpiter. Então, o Kardec perguntou quanto tempo era a vida lá, uma vida lá. Bom, vai de 300 a 500 anos. Então eu me perguntei, mas vem cá, 300 a 500 anos em planetas superiores, a infância é menor. O tempo, hoje mesmo você vê que a infância aqui no nosso país já é menor. O garoto hoje tem uma lucidez que a gente não consegue entender. Por exemplo, eu quando estou com um problema de computador, eu chamo meu neto, que tem 12 anos e ele resolve tudo, né? Porque no computador eu faço bem 3 coisas: ligar, jogar paciência e normalmente perder, e desligar. Mas olha, eu sempre quis aprender aquela coisa toda. Então um dia eu estava conversando com 2 amigos e eles me perguntaram: qual é o teu e-mail? Eu não tinha e-mail. Quando eu disse que eu não tinha e-mail, um olhou para o outro rindo, e ele não tem e-mail. Aí eu fui correndo numa loja de informática comprar um e-mail. Não me venderam. Bom, outro dia um amigo meu sofreu, ele foi assaltado e levou um tiro no rosto, lá em Jacarepaguá, numa esquina lá movimentada. Então ele ficou ensanguentado na rua, pedindo carona. Ninguém parou para dar carona. Então ele só teve um recurso. Ele ficou parado, abriu os braços na frente de um caminhão do lixo, porque aí o motorista tinha 2 opções: ou atropelá-lo ou parar. Então ele preferiu parar, aí foi, porque o hospital era perto e levou ele para o hospital. Quer dizer, então isso é o quê? É a banalização da morte, da violência que a gente vê. Quer dizer, é o corpo tudo, o espírito nem se sabe se vai ou não vai, né? Então, com relação à morte, o que é que nós estamos fazendo para morrer bem? O que é? Olha, eu vou dizer uma coisa aqui que eu, sem medo de errar, eu tenho certeza absoluta que todos nós que estamos aqui, daqui a 200 anos, mais ou menos, estaremos desencarnados. Pode até voltar de novo como encarnado, mas desta encarnação nós estaremos desencarnados. E não é uma mentira, é uma verdade. Então, se é uma verdade esse fato, como nós estamos fazendo para nos prepararmos para desencarnar bem? Porque desencarnar todo mundo vai, agora desencarnar bem. O Chico dizia que a gente deveria treinar para desencarnar meia hora por dia. Mas é salutar. Quando chegar em casa, pensem: escuta, se eu morrer agora, como é que está a minha bagagem? Como é que está o meu balanço? O que é que eu tenho feito de bom? O que é que eu tenho feito para corrigir? Porque, olha, gente, se eu tenho
Eu já passei dos 45 anos, dá para notar até, né? Então, dá para notar. Então, se eu viver mais 10 anos, aliás, se nós vivermos mais 10 anos sem fazer nada, o que vai acontecer é que lá na frente, daqui a 10 anos, nós estaremos 10 anos mais velhos, só isso. Então é preciso ver o que é que nós estamos fazendo para somar o nosso espírito, não é? Então, com relação à morte, o que é que a religião tradicional faz? Ela permanece normalmente presa ao superficialismo do sacerdócio. É o que acontece, né? O que é que a gente vê? Ela não vai na profundeza da alma. Então, eu penso que os centros espíritas deviam fazer cursos, hein? Nós devíamos fazer cursos para treinarmos a morrer. Tem uma quadrinha que sinaliza, o espírito fala e a gente pode fazer isso. Como é aquele, quem na vida viveu fazendo o bem que podia, a morte é um sono guardado na bênção da anestesia. Olha só, gente. E todos nós podemos fazer o bem. Não há uma criatura na terra que não possa fazer o bem. Basta estar em relação com uma outra pessoa. Até o mendigo, aquele que vive na rua, pode fazer o bem. Porque ele pode orar. Ele não pode orar? Então, gente, nós podemos fazer o bem. O Chico uma vez estava no avião, todo mundo sabe, começou a gritar, o avião com aquela turbulência, aquilo tudo, e Emmanuel apareceu para ele, não, está todo mundo gritando, até o padre está gritando que estava no avião, uma turbulência braba ali em cima de Belo Horizonte. Então Emmanuel disse, Chico, pelo menos você pare de gritar, para morrer com educação, se o avião cair. E o Chico parou. Então nós devíamos refletir sobre os maus hábitos que cristalizam a nossa mente, porque nós somos, via de regra, rotineiros. Nós somos escravos da rotina. A criatura acorda, toma café, ele espera o almoço, trabalha, depois vai almoçar, depois volta a trabalhar, depois vem para casa, ele janta e liga a televisão, depois vem o sono, ele dorme e no dia seguinte ele faz a mesma coisa, faz a mesmíssima coisa, não é? Tinha uma senhora, o Chico viu uma senhora num plano espiritual que tinha consciência da desencarnação, estava com um crucifixo grande aqui. E aí o Chico pensou, né? Mas a senhora com esse crucifixo, não, porque ela fora muito católica na terra. Então ela disse, não, como eu gosto muito, quer dizer, ela levou aquele hábito para o lado de lá, enquanto as minhas filhas, que são espíritas, não vêm para cá, eu vou usando esse crucifixo. Quando elas vierem, eu deixo o crucifixo. Quer dizer, é o hábito que levou para o lado de lá, porque leva, né? Uma viúva se queixou que não arranjava novo marido, uma moça nova, né? Então o Cornélio Pires disse por que ela não arranjava marido. Registrei de Dona Ritinha a seguinte queixa: mulher viúva não casa, marido morto não deixa. Porque o marido morto leva o ciúme para lá, aquilo tudo, a posse, o sentimento de posse. Então, quando vinha alguém, um pretendente, ele, pela sugestão, dizia, né, ela é fraca, não gosta de trabalhar, cozinha mal, entendeu? É preguiçosa. Aí o homem ia embora e ela continuava viúva, né? Então, gente, é comum os amigos terem medo da morte, né? Nada pior para o espírito do que acreditar em nada. Meimei diz que a pior coisa que pode acontecer a uma criatura é perder a fé, é não ter fé. Então,
as pessoas ligadas ao materialismo, presas no que tem, seus pertences são físicos, porque o que leva a criatura muito do lado de lá é o sentimento de perda. Poxa, levei tanto tempo para comprar aquela mansão, puxa vida, comprei meu carro 0 quilômetro em 180 meses e não vou aproveitar. Enfim, então ele tem pena do que deixou, porque o desapego, gente, é sofredor. Olha, quem tem apego vai sofrer para desapegar-se. É lei, é uma lei, porque eu tenho um apego a uma situação, para desapegar, e olha, e a morte, tem uma frase de Pedro Richard, muito importante, que sintetiza bem o problema da desencarnação, aquilo que ela faz para a criatura. Desencarnação é o processo que a vida utiliza para eliminar o que parece e deixar o que é. Porque aqui não, aqui a gente mascara, a gente, né? Eu estava fazendo uma palestra, tinha uma senhora que cochilava na primeira cadeira. Então ela foi a 5 palestras em seguida minha, e as 5 palestras ela cochilou. Na quinta ela veio, olha, adoro as suas palestras, viu? Eu disse, olha, a senhora me perdoe, viu? Mas a senhora dorme em todas elas, tem dormido que eu tenho visto. Não, é por isso mesmo que eu gosto, porque eu tenho uma insônia terrível. Então eu durmo nas suas palestras. Outro dia eu estava fazendo uma palestra sobre um tema importantíssimo, eu estudei uma semana, pesquisei, então eu notei que metade da assembleia cochilava, e a outra metade fazia força para não cochilar, né? Eu digo, meu Deus do céu, mas como é que pode eu fazendo um esforço aqui, suando, porque o orador sofre, viu? Embora eu não me considere um orador, eu sou um explicador, porque o Chico Xavier diz o seguinte, o orador já vem pronto, e o explicador não, tem que preparar aquela coisa toda, tem que usar essa geringonça que às vezes não funciona, né? Então, quando eu estava pensando naquilo, veio a salvação. Entrou pela janela uma barata voadora. Todo mundo acordou. Olha, umas subiram nas cadeiras, outras saíram correndo. E, enfim, todos despertaram. Eu digo, meu Deus do céu, eu não consegui despertar ninguém com a palestra, mas a barata conseguiu. E não é que desencarnaram a pobre bichinha que naturalmente entrou ali no centro para progredir, evoluir? Não é? Então, olha, eu estava numa reunião mediúnica, acreditem, eu não sei, eu não consigo entender porque, principalmente as mulheres, têm medo de barata. Porque é um bicho tão frágil, né? Tão pequenino. Entrou uma barata na reunião mediúnica, a médium, o espírito saiu, foi expulso do corpo da médium, porque ela subiu na cadeira. O espírito saiu apavorado, com um susto, levou um susto, porque ela subiu na cadeira com o espírito e tudo. O espírito não aguentou, foi embora, assustado. Uma barata, gente, desestabilizou a reunião mediúnica. Como é que pode, né? Por que a morte assusta? Ela assusta a quem tem medo do futuro. E porque tem que deixar no mundo as suas afeições e esperanças. Foi lenta e dolorosa a morte de Antônio Sampaio. Queria levar consigo o cachorro e o papagaio. Quer dizer, então a pessoa tem isso, ele fica agarrado, preso, né? Então, eu conheço espírita que tem muito medo de morrer. Um me falou, eu tenho pavor da morte. Um espírita, mas meu amigo, nós somos veteranos da arte de morrer. Todos nós aqui, nós estamos há 200 mil anos, segundo André Luiz, já com lucidez, com senso de responsabilidade. Então já morremos, desencarnamos, nascemos de novo, quantas vezes? E depois ninguém vai ter ideia de como foi a morte, não, porque a misericórdia divina, a pessoa só vai saber do lado de lá, porque o rapaz tinha um pavor de morrer, e ele estava com uma doença grave, e ele viu o primo entrar
no quarto, mas o primo já tinha morrido, já era fantasma na acepção dele. Ele quase deu um pulo da cama e saiu correndo pela janela, o doente. Aí, o que é? Você aqui, fulano? É, mas você não morreu? Eu morri. Mas como é que você está aqui? É, eu morri, mas eu estou aqui. É, então, mas como é que é isso? Ele, não, é assim mesmo, a morte não existe. Aí foi falando, o rapaz foi se acalmando. Aí ele olhou, você está com a mesma aparência, a mesma roupa, isso é a mesma altura. Aí o rapaz começou a perguntar, né, curioso, né? Escuta, como é que é a vida aí? Aí tem cidades? Tem cidades. Tem casa, trabalho, tem tudo aí. E ele gostava muito de praticar esporte, ele jogava futebol, né? Escuta, tem esporte aí? Ele falou, não, tem esporte. Aliás, foi bom você falar, porque o técnico mandou avisar que você está escalado para jogar na ponta esquerda no sábado, aqui, no jogo que vai ter aqui. Eu não sei se ele desencarnou ali, né? Mas é isso, gente, é o pavor da morte, né? Olha, para alcançar a idade da razão, disse André Luiz, com o título de homem dotado de raciocínio e de ser humano, e discernimento, o ser humano despendeu nada menos do que 1,5 bilhão de anos para atingir a idade da razão. Está lá no mecanismo da mediunidade, no Evolução em Dois Mundos. E 200 mil anos, como eu falei, aqui já somando responsabilidade e raciocínio, né? Então, o que a gente vê nos espíritas? Um sentimento muito materializado com relação ao morrer. A criatura está no corpo, todo ruim. O Manuel Franco, lá do Curupaiti, tinha um rapaz que estava com uremia, estava com infecção urinária, sepsemia, tudo quanto é infecção, já estava tomado e ele não queria ir embora, agarrado ao corpo. E o Manuel Franco, então, deu-lhe uma doutrinação boa, né? Olha, fulano, sai daí, poxa, esse corpo não vale mais nada, vai embora, trata da tua vida. E ele olhando com o olho arregalado para Manuel Franco, meia hora depois ele foi embora, morreu. O Richard Simonetti, que nós conhecemos, que em dezembro vem aqui, ele dá um passe que lá na terra dele é conhecido como passe vai com Deus. Então souberam dessa situação e chamaram uma, não era espírita, simpatizante, chamaram para ele dar um passe numa criatura que estava há 3 meses, vai e não vai. Ficava melhor, piorava, melhorava, eles rezavam, melhorava, rezava, piorava. Aí ele falou, não, eu vou dar o passe, mas eu quero distância, vocês fiquem lá fora, porque eu vou conversar com o doente meia hora. Aí explicou ao doente que aquilo era uma vestimenta, que a vida continuava, que o espírito é imortal, aquela coisa toda. E foi explicando. Depois de meia hora, como é, fulano? O que você acha? Você já está pronto para ir? Quando alguém queria entrar, ele dizia, não, espera. Aí o doente fez o maior esforço para sentar-se na cama, sentou na cama, levantou o braço, ele pensou que ele ia dizer, fazia assim, ó. Aí ele fez assim, ó. Não estava pronto ainda, não queria desencarnar. Então o passe vai com Deus do Simonetti não adiantou nada, né? Olha, aos 4 anos de idade, o Peixotinho, que já esteve nessa casa quando era em outro local, porque eu conheço, quando as reuniões eram feitas na Fundação Espírita Pedro II, se não me engano, aqui próximo, né? Na Rua Lopes da Cruz. Naquela época eu frequentava aqui o Fabiano, de doces recordações, Abelardo, Salomão e outros. Bom, Delu. Então o Peixotinho, aos 4 anos de idade, teve um ataque de catalepsia. Então, 4 dias sem lá, como se estivesse morto. Vestiram ele, prepararam tudo para o enterro, mas o tio dele teve uma sábia
sugestão: só enterro quando feder o corpo desse garoto. Ficou 4 dias e nada de feder o corpo. Então os que estavam no velório foram embora cansados, né? Até que ele levantou. Quando ele levantou do caixão foi a maior correria, né? Todo mundo saiu correndo, né? Foi um ataque de catalepsia, né? Então ele levantou e foi o grande Peixotinho que nós conhecemos, né? O grande desafio, gente, então, do Espiritismo é o estudar. É estudar. O espírita lê pouco. O espírita agora, ele não é sermão não, viu, gente? É constatação. Ele lê muito esses romances, Água com Açúcar, que não ensinam muito, que ensinam pouco, aliás, espiritismo. Olha, eu conheço uma criatura, ele era aposentado, mas normal, ganhava normal, não tinha uma vida nababesca, não. Ele leu 450 livros espíritas. E o Adelino Silveira, que fez Kardec Prossegue, leu Paulo Estevão, que está fazendo 70 anos da primeira edição. Ele leu Paulo Estevão 39 vezes. Paulo Estevão tem mais de 500 páginas. Bom, quem leu Paulo Estevão aí... Não precisa não, eu ia dizer para levantar o braço, mas não precisa não, deixa para lá. Então, gente, quem lê esses romances, no máximo é simpatizante do Espiritismo, porque não se aprende uma ciência sem estudar, sem ler, não é? A gente tem que ir, qual é o primeiro livro? É comum a pessoa perguntar, e aí o pessoal quer dar nosso lar, aquilo tudo, não. Aí a gente pode responder com uma outra pergunta. Quando me perguntam qual é o primeiro livro espírita que eu devo ler, eu respondo com uma contra-pergunta: qual é o primeiro livro que surgiu espírita? É o Livro dos Espíritos. Então, gente, entra num curso, vai. Hoje tem curso para tudo quanto é lado, tem livro na internet, botem lá biblioteca virtual. Bota aqui, nessa geringonça, bota livro e lê aqui o livro. Quer dizer, antigamente, no tempo de... Olha, Kardec fez o Pentateuco com lamparina, não tinha luz elétrica, lampião, sei lá. Chico Xavier era caneta, tinha bico de pena. Era aquele papel pardo, né, áspero, que custava. E era comum, às vezes ele estava passando a limpo as mensagens que recebia de noite, aqueles espíritos zombeteiros iam e derramavam o tinteiro no papel e tinha que começar de novo. Porque você não pensa que médium só porque é médium igual Chico, é privilegiado, não é não. Ele veio preparado, sobretudo, dentro do seu coração, do seu entendimento, para suportar com paciência o meio ambiente, o clima adverso. Ele uma vez abrigou uma criatura na casa dele e a pessoa todo dia brigava com ele. Olha, ele dava casa, comida, e a pessoa brigava com ele. Então um dia ele chamou a pessoa e disse: olha, fulano, eu vou te perdoar pelo que você me fez no passado, eu vou te perdoar pelo que você está me fazendo agora e pelo que você me fará no futuro. Ele falou com a maior naturalidade, porque igual o Chico, gente, não tem... Foi o último profeta que nós conhecemos e nós precisamos de um profeta para nos ajudar a seguirmos o caminho. Segundo Eduardo Guimarães, nosso amigo, foi o último profeta que nós conhecemos. Olha, eu vou contar uma história verdadeira, do Chico, que aconteceu. O doutor Rossi, que era amigo comum do Chico e da dona Nena Galves, do Centro Espírita União de São Paulo. Quem me contou foi o Oceano Vieira de Melo, o produtor do filme E a Vida Continua. Quem viu A Vida Continua aí, levanta o braço.
pouca gente, meu Deus do céu. Olha, se ainda tiver em cartaz, Caxias, Caxias, Penha, aquilo tudo, vão ver, sabe por quê? É uma caridade que a gente faz com o Espiritismo. Porque, segundo a quantidade de ingressos vendidos, vai ensejar o outro filme espírita, cujo roteiro já está pronto, que é Sexo e Destino. Já imaginaram nas telas do cinema, na propaganda, esse título, o impacto que vai trazer? Agora, depende da ida do espírita ao cinema. Mas o espírita quer receber, gente. Olha, os que mais criticaram o filme foram os espíritas. Eu vi cada crítica acerba, meu Deus do céu. Mas vocês queriam o quê? Que fosse um filme de milhões e milhões de reais? Não, o Espiritismo, graças a Deus, não tem muito dinheiro. Porque se tiver muito dinheiro, vai complicar. O Espiritismo não precisa de ricos dirigentes do centro espírita, porque muito dinheiro envolve poder, envolve aduladores, e aí a coisa muda. Padre Antônio Vieira disse, os maiores inimigos da pessoa não são os inimigos pessoais, não, são os aduladores. Acautelai-vos com os aduladores, porque os aduladores é aquilo, a hipocrisia, eles querem um interesse ali. Então, depende da ida. Eu fui 3 vezes ao cinema ver esse filme. Então nós temos que refletir sobre essa situação. O Chico, o Dr. Rossi, que era amigo do Chico e da Dona Nena, ia para a comunhão espírita cristã e, quando chegou perto da comunhão, viu um mendigo na calçada. Levou uma pullover, um termo que é do seu tempo, né? Eu ouvi falar nesse termo, uma pullover de lã, também escutou, então é isso mesmo. Isso, então foi do tempo do nosso amigo aqui. Bom, então, a Dona Nena deu uma pullover de lã grossa, confortável para o Chico. E lá em Uberaba fazia frio, né? Então, o Dr. Rossi levou, o Chico vestiu a pullover, ficou todo feliz da vida, como é que ele fazia. Aí o Chico, quando terminou a reunião, estava frio, era em junho, disse, olha, o Dr. Rossi, quer me levar lá a 3 quadras que eu vou dar um passo numa pessoa, numa família? Aí, tudo bem, quando eles passou, o Dr. Rossi viu um mendigo lá sentado de camiseta. Foram lá, deram o passe. Daqui a pouco o Chico saiu, foi no quarto, beber água, não sei o quê. Daqui a pouco o Chico volta sem pullover. Aí o Dr. Rossi, Chico, você não sente frio? Não, aqui a gente acostuma, o frio, aquela coisa. Aí entraram no carro. Quando entraram no carro, o Dr. Rossi perguntou, Chico, cadê a pullover, Chico? Você estava de pullover. Não, às vezes a gente esquece aquilo tudo. Quando eles passaram em frente ao mendigo, o mendigo estava de pullover, com a pullover do Chico. Que fenômenos foram esses? Porque não foi nenhum espírito que pegou a pullover que o Chico fez de empregado para levar. Essa tese eu acho que não é a melhor. Que fenômenos aconteceram? Eurípides fazia muito, gente. Quem leu o livro da Corina Novellino vai ver do Jorge Rizzini. Eurípides se desdobrava, se materializava, fazia o parto e voltava. Foi comum na época dele fazer isso. Então, gente, o Chico se desdobrou, levou a suéter e entregou ao rapaz. Se desdobrou, se materializou e entregou a suéter ao rapaz. É uma dedução lógica, pelo que a gente conhece dos fenômenos mediúnicos, não é? E de outra feita, ele chegou uma senhora, olha só, gente, como a gente pode servir. Como a gente pode servir bem? Uma senhora veio de Porto Alegre e pediu uma mensagem do marido que tinha desencarnado. Chegando lá, pegou a senha, porque tinha a senha para falar com o Chico, né? Mas notou
tanto sofrimento, tanta saudade, tanta gente sofrida ali. Eu falei, não, ela era espírita. Chico, eu não vou querer a mensagem, eu vou dar para outra pessoa, porque tem muita gente sofrendo aí, deixa para lá aquilo tudo. E deu a senha para outra pessoa. Na mesma hora, gente, na mesma hora, o Chico chegou, pegou um pedaço de papel e disse para ela, olha, quando chegar na sua cidade, vá na rua tal, número tal, e quem mora lá é a Dona Vera, chame a Dona Vera, leve uma máquina fotográfica e peça a Dona Vera para tirar um retrato seu no jardim. Ela achou aquilo estranho, mas foi. Mas esqueceu, 2, 3 meses depois é que o espírito martelou tanto na cabeça dela que ela foi lá, o endereço conferia, o número conferia e o nome da Dona Vera era exato. Aí contou o caso, a Dona Vera tirou o retrato. Quem estava abraçada a ela, sorridente? O marido. Abraçada, olha só, gente. Ela recebeu a mensagem de que foi buscar em Uberaba, lá em Porto Alegre. Agora, gente, por que ela recebeu essa mensagem? O que ela praticou lá em Uberaba? Ela praticou uma virtude. Qual foi a virtude que ela praticou? Se acertarem... Não, pode deixar, eu vou falar, não precisa não. Se acertarem a Cida paga o café depois ali na saída, naquela lanchonete nova. Não, aí é pedir muito, né? A Cuca, né? E já renúncia. Ela treinou, exercitou a renúncia. Ela renunciou ao que ela foi buscar, o que ela tinha vontade. Então, automaticamente recebeu. Porque quando a gente faz uma virtude, nós recebemos de imediato. Quer ver, quem ora em favor do próximo, daquele que a gente não conhece, é o primeiro a receber. Olha a lei como é que funciona, que maravilha, né? Quem ora pelo próximo necessitado, recebe primeiro do que ele, do que o próximo. Acreditam? Está em Mensageiros, se não me engano, a prece de Ismalha. Olha que beleza. Lembram da prece de Ismalha? Lá na enfermaria, André Luiz, todo mundo lá. Então, quando Ismalha orou, muita gente, que André Luiz abriu os olhos, que viu caindo dos céus materializado aqueles fluidos e caíam primeiro nos trabalhadores, porque a enfermaria era de doentes, era de enfermos que estavam dormindo. Porque quando a gente alimenta o desejo, o sentimento aqui na terra, não, quando morrer acaba. Quando morrer vai dormir. Quando morrer acaba, aí do lado de lá dorme. Do lado de lá vai dormir, durante bastante tempo. Então eles estavam dormindo. Então a bênção veio para os trabalhadores e, note, caiu em igual intensidade a todos, mas cada um distribuiu conforme a sua capacidade de doar. Ismalha efetivamente foi a que deu mais, depois o Alfredo, seu marido, e aqueles outros foram dando, André Luiz, até que os trabalhadores menos qualificados é que deram menos. Então, se a gente dá menos hoje, não tem que ficar chorando, porque, gente, nós reencarnamos com uma programação de trabalho. Ninguém pode dizer aqui que não sabia. Se há uma palavra de Jesus que não cabe para os espíritas, é esta: Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. O espírita não pode dizer que não sabia. Ele foi preparado. Olha, você quando reencarnar, você vai casar com a Maria, porque você deixou a Maria falando sozinho no passado. Então você vai voltar para devolver a ela o que você tomou dela. Então a criatura tem consciência, porque fica impresso no seu inconsciente, de que ele vai viver anos e anos de turbulência com a Maria. Porque a Maria quer que a janela fique fechada, ele quer que a janela fique aberta. A Maria diz que está calor, ele diz que não está calor. Porque, gente, são pequenas coisas. Eu conheci um senhor
de poucas letras e pouco salário no bolso. Era pobre, mas um espírita que fundou 2 centros espíritas em Padre Miguel. Então, gente, olha só o que ele fez. O suprassumo da caridade moral. A mulher dele teve um AVC e cozinhava mal depois disso. Às vezes cozinhava, esturricava a comida, né? Aí perguntava, como é, meu filho, gostou? Tá boa a comida? Ele dizia, olha, maravilhosa, uma beleza. Às vezes ela cozinhava e deixava a comida meio crua, não cozinhava mal. Como é, meu filho, gostou da comida? Olha, muito boa. Está salgada a comida, ele era hipertenso. Às vezes ela botava quase meio quilo de sal na comida. Media a pressão normal. Então, gente, isso é uma virtude difícil de se praticar. Difícil de praticar, porque normalmente quando a gente está a vida em 4 paredes, é que a pessoa, né? A gente vê como é o treinamento de um e de outro para a paciência, não é? Eu não posso me queixar, viu? Eu me dou muito bem com a minha mulher. Eu falo isso longe dela porque ela já ouviu muitas vezes. Toda noite ela deixa um ossinho numa lata para eu roer, é uma maravilha, viu? Ela conhece ela. E olha, eu não posso falar porque ela tem um excelente gênio, viu? Quando ela está dormindo é uma santa, não posso me queixar. Então, olha, eu estava com... Não, mas Oscar Wilde disse o seguinte, não tentem compreender as mulheres, porque é impossível compreendê-las. Porque as mulheres não nasceram para serem compreendidas. Nasceram para serem amadas. Oh, limpei a minha barra com elas, viu? Limpei a minha barra. Eu estava com a minha mulher numa clínica quando entrou um orador conhecido, antigo, que há muito tempo falava lá no centro, já falou aqui muitas vezes. E ele se vestido simplesmente, aí no final da conversa, eu perguntei, você está com quantos anos? Ele falou, 64. Quando ele saiu, a minha mulher mandou essa pérola para mim, Gilberto, ele está pior que você. Aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, o que ela quis dizer com pior? Eu preferi não desenvolver o assunto, entendeu? Para não complicar mais, entendeu? Não, mas ela falou. Mas falou com a maior naturalidade, mas eu penalizo ela, dizendo, sabe o quê? Vou colocar em palestra. Ela já ouviu isso muitas vezes. Então, gente, nós viemos com uma missão aqui. Tinha um rapaz, filho único, de um advogado rico, que queria estudar violino. Quando ele disse para o pai que ia estudar violino, o pai, não, que é isso? Que estudar violino o quê? Você vai estudar direito para seguir o patrimônio da família, quem que vai dar continuidade? Então é você vai estudar direito. E ele foi estudar direito, tomou conta trabalhou junto com o pai. Aos 35 anos de idade, ele teve um câncer no cérebro. O médico falou, no máximo 6 meses de vida. Ele escutou. Aí falou para o pai, meu pai, já que eu só terei 6 meses de vida, eu vou aprender violino e tocar violino nesses 6 meses. E largou o escritório. Aprendeu violino, começou a tocar violino muito bem, ele tinha muito talento. 6 meses, se passaram 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos e ele tocando violino. Quando fizeram os exames, aos 10 anos de depois, ele estava curado do câncer, do tumor, desapareceu. Por quê? Porque ele, gente, veio para tocar violino. E tem muito pai e mãe que cerceia o talento do filho. Tem que deixar.
Se quiser ser carroceiro, vai ser carroceiro. Se quiser ser comerciante, vai ser comerciante. Então não tem essa história. Eu tenho um filho que estudou economia, quando faltava uma matéria no último semestre, ele largou para ser músico. É músico, toca aí, hoje é músico, feliz da vida. E eu aplaudo, bato palma e só digo para ele pagar o INSS, né? Por causa do futuro. Mas fora isso, está tudo bem. Porque é o que ele escolheu para a vida dele. Agora, se eu fosse impor, estudar economia, quer dizer, completamente diferente das notas musicais, não é? Quer dizer, então vejam, a pessoa, por que ele ficou bom do tumor? Porque ele veio para tocar violino. Então, quer dizer, quando ele começou a fazer aquilo que ele se propôs fazer, quer dizer, os mecanismos de defesa. Porque, gente, olha só, quando nós tomamos um remédio, uma pílula medicamentosa, o passe, ou uma reza, uma prece, sabe quando é que ela funciona mais, esses mecanismos, em nosso favor? Quando nós confiamos no remédio, no médico, no passe e na prece. Porque quando nós confiamos, automaticamente, nós desenvolvemos mecanismos positivos que existem dentro de nós, como esse rapaz desenvolveu. Então, o que acontece? Nós abrimos os nossos canais receptivos, e aí o remédio entra mais fácil, o magnetismo do passe, a pessoa absorve com mais intensidade. Por isso que tem gente que vem ao centro e não consegue tomar um passe direito. O passe não faz efeito, porque ele, como se ele colocasse uma cúpula de vidro e o magnetismo bate e volta. Ele escolhe a quem vai tomar passe. Não, eu quero tomar passe com aquele que respira fundo, forte, treme as mãos e diz algumas coisas, porque ali eu sei que o Espírito está ali. Gente, o Espírito está com a fé, está com a confiança em todas as criaturas. Podem guardar isso. Todas as criaturas que fazem qualquer ação no bem, tem o Espírito ali ajudando. Quantos são desencarnados? Não são 20 e poucos bilhões? E 6 ou 7 bilhões encarnados? Então, gente, olha, o mundo espiritual não é lá, não. É aqui. O mundo espiritual é aqui. Aqui está povoado de espíritos que estão no mundo espiritual. Então, nós esbarramos com esses espíritos. Porque o mundo espiritual, então vamos colocar isso no nosso entendimento. O mundo espiritual é o verdadeiro, é o importante. Não é que a gente vá abandonar a vida física. O problema é o entendimento de que a vida física é passageira. Então, uma vez o Chico perguntou uma definição sobre amor. Então, Emmanuel disse: amar é ter sem possuir. Então é isso que acontece. A pessoa tem que... Está dando para entender, gente? Tá, né? Olha, o Chico disse que o espírito é aquela criatura que vai para o banheiro chorar, seca as lágrimas e depois vai para o salão atender as pessoas. Um dia eu estava na porta do centro e eu ia fazer uma reunião com o pessoal da evangelização, um sábado à tarde, chegou um rapaz e disse: olha, eu estou com uns problemas aí, será que tem alguém que pode me ajudar? Eu falei: olha, de repente eu posso te ajudar, qual é o teu problema? Ele olhou para mim assim e falou assim: vem cá, o senhor é diretor? Eu não ia mentir, né? Eu disse: sou. Aí ele falou: ah, não, diretor não serve. Eu digo: mas por que diretor não serve? Porque diretor é complicado. Diretor é complicado. Eu disse: mas vem cá. Eu abri os braços, sorri, e disse: quem sabe eu sou um diretor um pouquinho menos complicado e posso te ajudar. Aí ele riu, quer dizer, desarmei o seu espírito e
entreguei uma outra pessoa, a pessoa falou com ele umas 2 horas, no final disse, olha, Gilberto, eu acho que ele saiu mais aliviado, né? Mas eu estou com uma dor nas costas, aqui em cima do pescoço, eu acho que ele passou para mim, deixou para mim, né? Então, gente, é isso que a gente precisa estudar. Ao espírita, diz André Luiz no prefácio de... Está acabando, viu, gente? Com aqueles que o sono está quase invencível, enquanto ele é vencível, a gente vai falando. Mas olha, André Luiz diz no prefácio de Estude Viva que hoje ninguém precisa de um guia espiritual, gente, para nortear a sua vida. Tem gente que adoraria caçar o próprio livre-arbítrio e entregar um espírito para o espírito dirigir a sua vida. Será que eu posso fazer? Será que eu não posso fazer? Será que o meu filho é bom emprego que ele vai? Será que a namorada dele vale a pena? Não, gente, nós é que temos que decidir, né? Então, gente, olha, uma vizinha nova, uma amiga que é trabalhadora, porque o espírito é visto esquisito pelo povo aí fora, viu? Então, uma trabalhadora médica espírita mudou para um apartamento em frente ao hospital que ela trabalhava. Então, toda hora ia um enfermeiro, ia um médico, ia a ambulância pegar ela e levá-la para um canto qualquer. Aí uma amiga dela alugou o apartamento do lado, de porta, vizinha de porta, né? E saíam juntas. Aí o vizinho, outro vizinho, que era fiscal da natureza, tinha pouco a fazer, chamou essa moça, um dia que a outra não estava, e disse, olha, fulana, cuidado com a saída com essa moça, viu? Porque ela é meio esquisita, viu? Ela sai com o enfermeiro, ela sai com o médico, ela de vez em quando vem até a ambulância apanhar ela. Então tenha cuidado. Não, quer dizer, ela ia trabalhar, ia fazer um trabalho no bem, igual a outras, porque agora tem espírita que é desconfiado. Para encerrar, uma amiga lá do Leon Denis disse assim, olha, mudou para minha vizinha de porta, uma moça que só pode ser minha obsessão do passado, minha inimiga do passado. Ela olha atravessado para mim, atravessada. E nada, e ela botava o nome da moça na caixinha, e nada da moça olhar direito para ela, só olhava atravessado. E ela, meu Deus do céu, que deve ser um inimigo grande do passado. Bota um pouquinho aqui. Só pode ser inimigo grande, meu Deus do céu, quem será? E aí, quando entraram no elevador, uma hora lá juntas, ela viu que a moça era estrábica. Por isso que ela olhava atravessada. E botou a culpa no coitado do obsessor. Olha só, gente. A moça era estrábica, por isso que ela olhava atravessada. Gente, quando a gente não tenha nada para fazer, vamos sorrir. Todo mundo pode sorrir, não é? Já repararam como o sorriso muda as pessoas? Quem sorri fica mais bonito. Pode ver. Olha, eu estava naquela fila do banco chamada Jesus está chamando. Tinha uns 50 na minha frente. É a fila que a gente treina o que aprendeu no centro espírita, não é? A gente treina. A gente não critica o governo, não critica o moço que levou aquele pacote grande de duplicata de recibo para pagar, não critica, né? Então, outro dia uma moça ficou 40 minutos contado a relógio na fila. Aí é que é bom, é aí que é o excelente treinamento. Já pensou? Que beleza? Você ficar 40 minutos esperando a moça sair do pagamento e não pensar mal dela, da mãe dela, do dono do banco, do caixa, nem de ninguém? Não é um treinamento bom esse? É um treinamento especial. E aí a moça estava na frente, não aguentou, jogou a senha no chão. Aí eu fiquei naquela luta entre o homem velho e o homem novo. O homem velho dizia, apanha, seu bobo, apanha. Você é mais esperto, corre mais do que aquela senhora que está lá atrás, que tem uns 85 anos e está querendo pegar a senha. Aí o homem novo dizia, ô fulano, que é isso? É hora de você ensinar praticar o que aprendeu no centro. Aí eu peguei e dei a senha para ela, para a senhora de 85 anos. Não é? Olha, o espírita, quando está triste, é por duas razões.
o que não acontece com a Cida é por duas razões. Quando ele não sorri, ou ele está com fome ou está com obsessão. Pode ver, é o que acontece ao espírita que não ri, não é? Há pessoas que não riem, não é? Ouvi dizer que nos céus, onde a alegria passeia, não há santos com neurose, nem anjos de cara feia, não é mesmo? Eu encerro contando a seguinte passagem. Eu já contei aqui, mas tem gente que não ouviu ainda. Tem gente que não ouviu. É o orador e a caridade. Quem é que que não ouviu esta passagem de Hilário Silva, ou não leu? O orador e a caridade. Não, levanta o braço. Pouca gente. Não, tem um time, vou repetir. Quem conhece vai relembrar, e quem não conhece vai saber. Bom, o orador praticou uma palestra sobre os efeitos da caridade, a importância da caridade. E, quando terminou, foi aplaudido, mas ele disse o seguinte, e frisou várias vezes: quem não faz a caridade está sujeito a contrair doença ruim, incurável. Ele foi para o hotelzinho que ele ia pernoitar. No dia seguinte, ele ia viajar para a terra dele, mas estava uma noite quente. Ele pegou o evangelho, desceu, ficou embaixo do poste de luz e abriu o evangelho para ler. Quando ele abriu o evangelho para ler, veio um mendigo com a mão magra, estendeu a mão e pediu uma esmola, pelo amor de Deus. Aí ele botou a mão no bolso do paletó para atender a rogativa do mendigo. O mendigo, sentindo-se de posse do benefício, disse que os bons espíritos o acompanhem. Mas aí ele tateou e viu que era uma nota de uns R$50 hoje, e que uma coisa é falar e outra é fazer. Ele ficou conjecturando aquilo tudo, se devia dar, se não devia, e a mão voltou vazia. Quando o mendigo viu a mão voltar vazia, disse que os bons espíritos o acompanhem e nunca o alcancem. O orador, sentindo-se criticado pelo seu comportamento, botou a mão no bolso de novo. O mendigo, eu acho que ele era carioca, esperto, aqui do Meier. Quando ele viu a mão entrar de novo, ele disse que os bons espíritos o acompanhem e nunca o alcancem com doenças. Mas aí o nosso amigo, não, é muito, R$50, pelo amor de Deus, ele tem cara que bebe, de repente vai beber, vai estragar tudo, não vai adiantar nada. E a mão voltou definitivamente vazia. Aí o mendigo não se fez de rogado, que os bons espíritos o acompanhem e nunca o alcancem com doenças que possam ser curadas. Aí o orador ficou zangado, mas vem cá, quem é que ensinou o senhor a pedir criticando o comportamento alheio? Ele falou, foi no centro. No centro, o moço lá falou que quem não faz a caridade está roubado. Ele falou isso, meu filho, falou, vai pegar doença ruim, incurável. Ele falou isso, meu filho, falou, então toma. Foi e deu R$50 para ele. Então, gente, não importa se a pessoa vai fazer mau uso ou não, a nós cabe fazer. Eu encerrando agora, eu juro que é para encerrar mesmo, que é pequenininho. Eu vou contar uma que aconteceu comigo. Não é que eu seja, naquela época, que eu fosse, não sou hoje também, uma criatura boa, não, viu? Eu sou apenas esforçado. Aí eu estava na rua Gonçalves Dias, quando eu trabalhava de gravata com uns amigos, na hora do almoço, e um senhor de seus 40 anos, vestido de maneira simples, pediu, escuta, o senhor quer me dar, no tempo do cruzeiro, o senhor quer me dar 2 cruzeiros para eu pegar um trem para Deodoro? Eu fui e dei. E naquela época parece que o povo me olhava e vinha me pedir alguma coisa, era comum na rua. Não é que passaram-se não mais do que 10 minutos, a gente olhando uma vitrine e outra, o mesmo homem olhou para mim nos olhos e pediu de novo, com o mesmo tom de voz, o senhor quer me dar 2 cruzeiros para pegar um trem para Deodoro?
Ele falou, olha, para Deodoro eu já te dei, pede para outro lugar, Cascadura, por exemplo. Aí ele falou, mas falou sério, então me dá para Cascadura. Aí eu dei para Cascadura, dei de novo. Não ia ficar mais pobre, menos pobre, não é? Quer dizer, então, gente, é assim que a gente vai exercitando o coisa. Então, vamos aproveitar o tempo, que é o único capital que não volta. Gente, nós não somos depositários, nós não somos donos do tempo, diz Emmanuel. Nós somos depositários do tempo. E um dia vamos que devolver ele ao Criador. Não vamos encerrar com Alta de Souza, que disse assim: onde estiveres, enquanto o dia canta, enquanto o dia esperanças e flores te revela, segue na estrada primorosa e bela da bondade que atende, ampara e cria. Não desprezes o tempo que te espia, por santa e infatigável sentinela, e, alma do amor que se desencastela, perdoa, alenta e crê, serve e confia. Lembra-te, enquanto é cedo, tudo o tempo extingue, generoso e mudo, menos o eterno bem que excelso arde. E onde estiveres, torturado embora, faze do bem a luz de cada hora, antes que a dor te ajude, triste e tarde. Então, muito obrigado pela paciência, muita paz a todos.